Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse pequeno e imenso, ao mesmo tempo, livrinho do Alberto Mangel, que se chama Com Borges. O nome fica aqui atrás, né, como é de praxe nesses livros da editora Aimé, mas enfim. Esse aqui é um livro minúsculo, como vocês podem ver, tem menos de 100 páginas, nesse tamanho aqui, é o tamanho da minha mão praticamente, com uma fonte super confortável e tudo mais. É um livro que você consegue facilmente ler numa sentada, ler numa tarde e ao mesmo tempo se deliciar com a quantidade de informações, com a quantidade de reflexões que esse pequeno livro aqui tem. Basicamente, nós temos aqui um escritor que já apareceu no canal, né? O Alberto Mangel também é o autor de O Leitor como Metáfora, um livro que eu li no ano passado e foi uma leitura muito gostosa também. E eu gostei muito desse autor, quero continuar lendo e trazendo ele para cá. Então eu já tinha aqui na estante e decidi ler esse aqui, que é, como eu ia dizendo, basicamente um livrinho em que ele narra um pouco da experiência dele lendo em voz alta para Jorge Luis Borges, esse grande escritor argentino também, né? O Borges, ele ficou cego com menos de 60 anos, assim, ele perdeu a sua visão, então acaba que ele precisa que outras pessoas leiam para ele, escrevam para ele também as suas obras. O Alberto Mangel, então, ele trabalhava numa livraria, aí com seus 16, 17 anos, que foi o momento em que ele estudava e trabalhava depois do horário de aula, e foi justamente nessa livraria que ele conheceu o Jorge Luis Borges, já cego, né, já com grande prestígio enquanto escritor, e é nessa livraria que o Alberto Mangel vai ser convidado a ser um desses leitores na casa de Jorge Luis Borges. Então aqui ele vai fazer um relato em primeira pessoa e ele vai meio que intercalar assim os pensamentos do Borges e os livros que ele lia, as ideias que ele tirava das grandes obras que ele lia, ao mesmo tempo em que ele traz algumas narrativas assim, eu estava saindo aquele dia, subi as escadas a convite dele, entrei no apartamento, o apartamento tinha essa mobília, tinha livros nesse e nesse local, tinha a mãe dele que morava com ele. Então ele vai intercalando essas duas coisas e trazendo pra gente assim uma série de reflexões, uma série de informações interessantíssimas. Eu não li nada do Borges ainda, eu li apenas alguns ensaios dele sobre a Divina Comédia, que tem num livrinho aqui dele, que é este daqui, tá aqui do lado, inclusive, ó, 9 ensaios dantescos. Eu li alguns desses ensaios, mas eu ainda não li todo este livro aqui. E eu confesso que eu fiquei com muito mais vontade de conhecer esse escritor, os contos dele, né, especialmente depois de ler este pequeno livrinho aqui do Alberto Mangel. Porque aqui a gente descobre quem é, de fato, né, esse autor, já no momento em que ele está mais velho, em que ele está muito maduro, né, e teve muitas experiências de vida, muitas experiências literárias, mas também está passando por momentos de fraqueza, por esse momento em que ele está cego, em que ele não consegue fazer aquilo que ele fazia antes. Ao mesmo tempo, ele tem os seus preconceitos enraizados, e isso é uma coisa muito legal que o Alberto Mangel faz aqui, porque o Mangel, ele não vai passar pano pro Borges, né? Não vai dizer que o Borges é perfeito. Ele vai expor também os seus erros e os seus preconceitos. Ele fala aqui do racismo do Borges, ele fala aqui também de ser muito teimoso com alguns escritores. Então, ele fala aqui que dá para traçar uma história inteira da literatura só com os escritores que foram rejeitados por Borges. E aqui a gente tem grandes nomes, como, por exemplo, o Jane Austen, como, por exemplo, o Baudelaire, como o Stendhal, até os Zweig, enfim. Vários escritores aqui que o Borges não gostava, não lia, até já tinha lido e gostado no passado, depois mudou de ideia, enfim. Então o Alberto Mangel, ele não vai criar aqui pra gente um mito, mas ele vai colocar aqui também um personagem importante da história de Buenos Aires e da história da literatura e a forma de ver a literatura, né? Eu achei muito interessante como o Mangel consegue nos mostrar aqui que Buenos Aires se torna também uma cidade muito cultural graças a Borges e graças a essa fama que ele conseguiu ter e que ele conseguiu trazer também para a sua cidade natal, né? Embora ele tenha morado em várias outras cidades, ele conhecia alemão, ele sabia outras línguas, ele foi um grande estudioso de literatura inglesa, tanto que eu tenho aqui um livro dele só sobre a literatura inglesa, ele amava a literatura inglesa. Aqui a gente também vai conhecer um pouco sobre a amizade dele com Adolfo Bioy Casares, que é outro grande escritor, como eles eram bem diferentes. O Casares gostava muito da literatura francesa, em contraponto à literatura inglesa, que era a paixão de Borges. Então, isso gerava também discussões literárias muito interessantes que o Mangel vai trazer aqui pra gente.
E o Manguel, ele passou ali só 4 anos fazendo essas leituras e ele era adolescente, assim, né? Então ele não anotava as coisas, mas ao mesmo tempo ele sentiu um privilégio muito grande por ter esse momento com esse grande escritor e passar essas poucas horas ali no dia lendo, comentando, ouvindo os comentários do Borges para as grandes obras também. Eram leituras sempre muito selecionadas, então ele chegava no apartamento e o Borges já direcionava o que ele queria ouvir naquele dia, meio com uma pergunta retórica. Então ele vai construindo aqui essa imagem muito vívida do que era o Borges e da influência que ele teve na vida do próprio Alberto Manguel. O Manguel escreve muito bem, ele é um escritor, assim, sensacional. Eu gosto muito dos ensaios dele, então aqui foi mais uma grande experiência com esse grande escritor. Bom, aqui para falar algumas das obras que o Alberto Manguel lembra de ter lido, de ter visto na casa do Borges. Ele até fala que era uma biblioteca, assim, não era muito vasta, que não é algo que a gente esperava, assim, de um escritor tão profícuo e tão leitor também, mas a posição do Borges enquanto leitor é muito focada, é muito importante aqui, trazida pelo Alberto Manguel. Então ele fala, por exemplo, de Wilkie Collins, de A.G. Wells, James Joyce. O Borges gostava muito do James Joyce, apesar de falar que nunca leu Finnegan's Wake até o final. Ele fala também de Stevenson, de Mark Twain, de Oscar Wilde, de Gibbon, Lewis Carroll, enfim, grandes escritores que estavam nessa biblioteca do Borges e que ele gostava muito de ler e escutar também. Sobre essa relação dele com a literatura, com os livros, ele fala algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, o fato de que o Borges não tinha em sua casa edições dos seus próprios livros, e tem um episódio que ele narra aqui que uma editora italiana fez uma edição super luxuosa ali de um conto, que era uma edição bem grande, capa dura, cheia de imagens e tal, e eles levaram de presente uma edição dessa pro Borges. Ele abriu e disse, mas isso não é um livro, isso é uma caixa de bombons. E ele simplesmente rejeitou e não queria ter nenhum livro dele mesmo na sua estante. Ele se colocava muito mais na posição de leitor do que na de escritor, e para ele era muito mais importante ser um grande leitor. Ele tinha essa relação com os livros que é muito íntima e é muito bonita também. Para Borges, o âmago da realidade estava nos livros, em ler livros, escrever livros, conversar sobre livros. De maneira visceral, ele sabia que dava continuidade a um diálogo iniciado havia milhares de anos, o qual ele acreditava que nunca terminaria. Livros restauravam o passado. Aqui sobre Buenos Aires e sobre esse fato que eu comentei de que ele tornou a cidade muito mais importante e até a própria língua espanhola também. Borges construiu para Buenos Aires uma cadência e uma mitologia que ainda hoje identificam essa cidade. Quando Borges começou a escrever, Buenos Aires, tão distante da Europa, era vaga e indistinta, e parecia requerer uma imaginação literária para impô-la à realidade. A verdade é que Borges renovou a língua espanhola. Em parte, seus métodos generosos de leitura permitiram que desse a ela características de outras línguas, expressões do inglês ou a habilidade alemã de segurar o sujeito até o fim da frase. E depois aqui sobre os escritores, né? Quase todo o grande escritor espanhol do século XX admitiu ser devedor de Borges, de Gabriel García Márquez a Julio Cortázar, de Carlos Fuentes a Severo Sarduí. Então todos aqui, os posteriores a ele, acabam sendo influenciados especialmente pelo jeito que ele usa a língua espanhola. Ele também fala um pouco sobre a forma de estudar a literatura, né, que o Borges falava que nas universidades, nas aulas, a gente não aprende literatura, a gente aprende história da literatura, o que é muito verídico, né, a gente estuda escolas literárias e a linha do tempo, mas a gente não estuda a literatura em si, e ele criticava isso. E até o Alberto Manguel vai falar que ele conseguiu mudar isso de certa forma, porque depois de Borges, depois da revelação de que é na verdade o leitor que dá vida e título às obras literárias, a noção de literatura como mera criação do autor se tornou impossível. Então ele traz também essa forma diferente de lidar e de estudar a literatura. Eu não fazia ideia de que isso tinha influência também dele. Então é bem interessante ver, né, como grandes escritores mudaram mesmo a forma de ver, a forma de estudar, não só a forma de escrever literatura, né? O final desse livro também é muito bonito, muito melancólico, mas ao mesmo tempo Borges é colocado aqui como uma figura importante. Ele é homenageado muito bem aqui pelo Alberto Manguel, na minha opinião. Ele fala assim num dos últimos parágrafos: ele se deliciava com metáforas antigas, o tempo como um rio e a vida como uma viagem e uma batalha.
Essa batalha e essa viagem agora acabaram para ele, e o rio levou quase tudo daquelas noites, exceto a literatura, que, Borges citaria Verlaine, é o que resta após o que é essencial e está sempre além do que manifestou o alcance das palavras. Então ele tinha essa relação muito grande com as palavras, com o labirinto das palavras, ele traz isso nas suas obras, né, de acordo com Mangel, e isso me deixou ainda mais curiosa para descobrir sobre esses contos que são tão labirínticos e assustam um pouco, né? Eu confesso que eu tinha pelo menos um pouco de receio de ler Borges, mas agora eu tô com muita vontade de ler. O fantástico na literatura não costuma me chamar tanta atenção, mas tendo essa ideia do que Borges pensava, do que Borges queria trazer na literatura, que é uma coisa muito diferente, uma coisa que envolve sensações, uma coisa que envolve ir além dos pensamentos e das linhas, né? E se envolver de fato com o texto, me deixou com muito mais vontade de conhecer e de entrar neste mundo, então, desse famoso escritor latino-americano, desse muito influente escritor também, né? E todo mundo fala que ele merecia um Nobel e nunca recebeu. É graças, então, a Alberto Mangel e este pequeno livrinho aqui que eu fiquei com mais vontade de conhecer Borges, de conhecer esse grande escritor. E espero que tenha deixado vocês também com um pouco mais de vontade, ou de ler esse aqui, ou de ler o próprio Borges, né? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.